Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje eu vou atender a pedidos. Não era a minha ideia hoje, tá? Eu já até tinha uma outra ideia em mente, um outro React para fazer. Mas a galera aqui do chat não parou de botar pilha ali, né? E dizer, porra, faz o Cobori. O Cobori tá lá macetando o assunto da crítica à escala 6x1, gravou o melhor vídeo da internet a respeito disso. Você tem que reagir, camarada Cobori. Então tá, já que vocês estão aí pedindo com tanta insistência, né? Não vou ser eu aqui, o stalinismo que vai impedir, né? Então tá, vamos fazer a vontade da turma aí, vamos reagir aqui ao tal vídeo do Cobori, tá? O título do vídeo é Fim da escala 6x1 vai quebrar a economia do Brasil? Camarada José Cobori, direto do mercado financeiro. Depois de décadas de mercado financeiro, temos agora mais um marxista-leninista aqui na batalha da comunicação, da agitação e da propaganda. Quem? Ele, José Cobori, camarada Cobori, hein? Tô brincando, tá, gente? Já reagimos aqui algumas vezes, me parece ser um bom keynesiano, vai, né? E acho legal, porque eu dei uma olhada aqui no frontispício do canal dele, tipo, os 3 últimos vídeos do cara é macetando a escala 6x1, então, porra, temos um aliado, ora bolas, né? Vamos fazer esse diálogo sim, e vamos atender os pedidos da galera aqui, sem mais enrolação, vamos ver aqui o que o camarada Cobori tá falando. Olá pessoal, o fim da escala 6x1 vai quebrar a economia do país? Este é o assunto do vídeo hoje. Muito bem, hein? Olha aí, finanças, mercado. Isso aí, cara, direto do mercado. Bem pessoal, se o assunto do seu interesse é economia, finanças, estratégia empresarial, considere se inscrever aqui no meu canal. E caso se inscreva, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. E aí toca internacional. Camarada Cobori, hein? Toca internacional aí. Caso goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Vamos lá ao assunto de hoje. A PEC que propõe o fim da jornada 6x1, ou seja, trabalhe 6 dias e descanse apenas 1, continua gerando um maior volume de notícias e comentários ainda, não só na internet, como no mundo real. Então vou ler aqui algumas notícias, e são milhares que saem, geralmente, pela mídia, sai sempre contra, né, esse fim dessa jornada. Então vou ler apenas algumas aqui e fazer uma análise um pouquinho detalhada do que convencionou-se chamar de narrativas, né? Então aqui vou pedir para pôr na tela. O fim da escala 6x1 seria uma bomba econômica para o Brasil. Luciano Hang fala sobre escala 6x1. O brasileiro não quer trabalhar menos. Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Fim da escala 6x1 pode impactar setor produtivo em 38 bilhões. Campos Neto. Fim da escala 6x1 será bastante prejudicial ao trabalhador. Zema sobre escala 6x1. Deveria ficar a cargo da empresa e do trabalhador. Só trabalhador comentando, né? Só trabalhador, cara. Só trabalhador. Só quem cumpre jornada 6x1. Só quem vive de salário mínimo. Saca? Porque essa discussão ela tem uma coisa que é constante, saca? É um esforço que vocês vão ter que fazer. Todos os comentaristas a favor da manutenção da escala 6x1 vêm com esse papinho. É um esforço que vocês vão ter que fazer. Entendeu? Aí é massa, né, galera? É massa exigir esforço dos outros, né? Ou seja, tem sempre, de novo, né, falar aqui, não vou se repetir, peguei alguns artigos aqui e vou ler para vocês, para aqueles que gostam, assim, de falar, não tem argumentos, de novo, né? Vou ter que falar aqui, mas para não ser repetitivo, deixa eu só ler aqui para vocês aqui alguns trechos. Tem a ver com esse negócio das notícias, né, do que a grande imprensa, do que as empresas, os empresários colocam na mídia aí para que as pessoas reflitam em cima do ponto de vista deles, né? Depois eu vou colocar o link, tá, desses artigos aqui que eu vou utilizar no vídeo de hoje para vocês entrem e possam ler aí na íntegra. São bastante interessantes. Isso aqui principalmente fala dos aspectos econômicos, né? Então vou ler, obviamente, só alguns trechos, depois quem quiser ler o artigo inteiro, para elucidar aqui, para quem gosta de números, né? A empresa pode exigir até os limites da resistência física do trabalhador e muitas vezes, além disso, o maior esforço em termos quantitativos, a fim de elevar a produtividade. Ela pode fazê-lo justamente graças ao poder discricionário exercido sobre o trabalhador, de modo mais ou menos intuitivo ou racional. Ela procura maximizar a produção do trabalhador expressa na fórmula
PHDA, ou seja, P vezes H vezes D vezes A, em que P é a produtividade horária, H o número de horas de trabalho por dia, D o número de dias de trabalho por ano e A o número de anos de vida útil do trabalhador. Em termos monetários, seria VPHDA, ou seja, acrescentou o V, em que o V é o valor de mercado da unidade do produto realizado. O ponto de equilíbrio se alcança quando o aumento de H e D, ou seja, horas e dias, não provoca uma redução mais que proporcional de A devido ao esgotamento precoce do trabalhador. A empresa, dentro do imediatismo mercantilista e com medo de perder o trabalhador, pode exigir demais e provocar a diminuição do volume de trabalho obtido, H vezes D vezes A. O fato provavelmente acontece mais nos períodos de alta conjuntura, quando a empresa quer aproveitar os preços elevados do produto, ainda que sacrificando o trabalhador. Isso sugere que, com a decadência da economia, o tratamento reservado ao trabalhador terá relativamente melhorado ao longo dos anos por considerações puramente econômicas. Esse é um trecho, como eu disse, para quem quiser depois eu coloco esse artigo. Eu propositalmente troquei algumas palavras, agora eu vou ler o texto original. Foi proposital. Esse artigo aqui, ó. Os aspectos econômicos do processo abolicionista. É da Mircea Buesco, professora da PUC do Rio de Janeiro, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Vai estar aqui no link para vocês poder ler ele inteiro. É um artigo interessante que fala realmente dos aspectos econômicos. Eu propositalmente troquei as palavras aqui, eu vou ler o texto original para vocês. Como eu disse no vídeo anterior, sempre tem os argumentos econômicos. Em todas as ocasiões, os argumentos sempre são econômicos. Agora o texto original. O dono do escravo podia exigir, até os limites da resistência física do escravo, e muitas vezes, além disso, o maior esforço em termos quantitativos, a fim de elevar a rentabilidade do escravo. Ele podia fazê-lo justamente graças ao poder discricionário exercido sobre o escravo. De modo mais ou menos intuitivo ou racional, ele procurava maximizar a produção do escravo, expressa na fórmula PHDA, em que P é a produtividade horária, H o número de horas de trabalho por dia, D o número de dias de trabalho por ano e o A o número de anos de vida útil do escravo. Em termos monetários, seria VPHDA, em que V é o valor de mercado da unidade do produto realizado. O ponto de equilíbrio se alcançava quando o aumento de H e D não provocava uma redução mais que proporcional de A devido ao esgotamento precoce do escravo. Evidentemente, o dono, dentro do imediatismo mercantilista e com medo de perder o escravo por deserção, morte e etc., podia exigir demais e provocar a diminuição do volume de trabalho obtido, H vezes D vezes A. O fato provavelmente acontecia mais nos períodos de alta conjuntura, quando o dono queria aproveitar os preços elevados do produto, ainda que sacrificando os escravos. Isso sugere que, com a decadência secular da economia do Brasil colonial, o tratamento reservado ao escravo teria relativamente melhorado ao longo dos anos por considerações puramente econômicas. Caralho, mano. Caralho. Agora eu entendi o que você estava falando desse vídeo. Porque tudo bem comparar com a escravidão. Geral faz isso, né? Até porque é uma maneira da gente forçar mesmo a galera a pensar, né? Mas ele foi além, né? Ele foi além. Ele pegou um artigo, né? Falando do processo produtivo da economia escravagista, trocou algumas palavras, eu sei, todo mundo entendeu, eu só tô sublinhando, tá, gente? E por isso que eu não falei nada, deixei ele falar o tempo todo ali. Substituindo, né, o escravo por trabalhador, e esfregou na cara da gente o discurso que a gente está vendo na grande mídia, na boca dos economistas do mercado, dos empresários, da direita de modo geral. Sabe? Usando um economicismo para sustentar a ideia de que é necessário tirar o couro do povo trabalhador. É lógico que eu já disse aqui, em várias outras ocasiões que a gente está comentando esse assunto. Sempre, todos os avanços nos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras foram conquistados, né, às custas de muita luta e enfrentando a resistência dos setores dominantes da economia. Porque sempre a economia ia quebrar. A economia ia quebrar com a abolição, a economia ia quebrar com o 13º, a economia ia quebrar com o direito a férias, com a regulamentação da carga horária de trabalho. Sempre a economia vai quebrar. E sempre vão vir argumentos tentando fazer você crer que economia não é uma questão social, humana. Vão sempre tentar vender para você aquela ideia de que economia é uma questão de matemática.
senão a conta não fecha. E a parada é mais ou menos assim, olha, eu fiz uns cálculos aqui e vocês pobres vão ter que morrer. É sempre um esforço que vocês vão ter que fazer. É assim que eles dizem pra gente. Quando, na verdade, eles também vêm com a mesma ladainha dizendo que a economia capitalista se ajusta. Ora, mas se vai se ajustar, por que a gente não pode começar a fazer a mudança? Aí eles dizem que vai aumentar a informalidade. Em alguns casos sim, em outros casos não. Mas o impacto da mudança na legislação ajuda a incentivar a transformação, inclusive, de hábitos. Eu estava aqui há pouco tempo falando. Por que a gente pega a galera de 70, 80 anos, entre os mais pobres, e é tão comum, entre eles, ter estudado até a 4ª série? Porque era o que a lei exigia. Hoje em dia, a gente já vê, mesmo entre os mais pobres, ensino médio completo. Por quê? Porque é o que a lei exige. Então, como assim uma mudança na lei não ajuda a transformar a realidade? Ajuda, não é uma coisa imediata, não é sem idas e vindas, não é a única coisa a se fazer, mas faz. E a questão é que todos os direitos de trabalhadoras e trabalhadores foram conquistados na luta. E agora a gente está conseguindo mais uma vez pautar. Por quê? Porque ninguém mais sobrevive, gente. A galera não entende, mas a gente trabalha muito mais do que na pré-história, quando a gente era nômade caçador-coletor, sei lá, caçava 2 horas por dia. A gente trabalha mais que um servo da gleba, que um servo medieval, em termos de horas trabalhadas mesmo, de dias da semana trabalhados, de tempo de trabalho. Isso se a gente esquecer a questão da alienação, que o servo da gleba tinha acesso àquilo que ele produzia. Nós não necessariamente. Então, além de a gente trabalhar mais, ainda trata-se de um trabalho alienado. A gente não tem acesso ao produto do nosso trabalho. A gente não tem acesso a um entendimento político que nos impõe as nossas relações de trabalho. E quando a gente tenta fazer essa politização, eles vêm com essa questão de matemática, tentando separar economia e política. Não existe essa separação. O economista faz aquilo que a política decide. Tentar separar economia e política é uma artimanha da direita para você entender a economia política liberal burguesa como a única possível. E acabar com qualquer debate, para que você aceite esses níveis de exploração. E o nosso papel aqui é estar aqui justamente dizendo que não, que há sim alternativa. É o mesmo trecho, só que esse original, com as palavras original que eu li antes. Eu só troquei as palavras de dono de escravo por empresa e escravo por trabalhador. Se você voltar ao vídeo e escutar quando eu troquei essas palavras, você vai ver que são os mesmos argumentos. Os mesmos argumentos, só troca as palavras. Então, quando as pessoas falam que a discussão não é profunda, eu continuo afirmando que não é uma discussão econômica. Esse artigo aqui, da professora Mirceia, mostra que os argumentos, e esse artigo aqui é de 1988, ou seja, não é de agora também, mostra que esses argumentos econômicos foram utilizados também quando o Brasil queria abolir a escravidão. Eu vou aproveitar esse mesmo artigo e ler alguns trechos interessantes aqui. A própria escravidão da antiguidade havia sido liquidada dentro de um cenário moral, social e econômico alterado. A instituição começou a ser criticada pelos filósofos estoicos como Sêneca e Crisóstomo, ambos do século I d.C., em nome da razão, da solidariedade e da dignidade humana. É uma discussão filosófica. Primeiro você adota essa premissa para depois você resolver o problema econômico, não o inverso. De início, a análise deve levar em conta, como parte da história da abolição, a resistência dos grupos escravagistas, os que consideravam o escravo um elemento básico, condição sine qua non para a manutenção dos níveis de produção, lucros e renda. A mesma coisa de hoje, né? Aí que tá, é aquilo que a gente está também insistindo aqui, né? Só sublinhando o que o Cobor está falando aqui, trata-se de luta de classes, gente. Na verdade, há uma disputa aí entre capital e trabalho. Porque o efeito imediato, esse sim, e é o efeito que a burguesia quer se livrar, é uma pressão sobre os lucros. Há uma pressão sobre os lucros. Muito mais sobre os lucros do que sobre a dinâmica dos preços. Isso tem muito mais chance de impactar a dinâmica dos lucros do que a dinâmica dos preços.
E é aquilo que eu também já falei aqui antes, quando a gente já discutiu a questão da crítica à escala de trabalho 6x1. É a mesma discussão que o Marx estava tendo lá naquilo que acabou se transformando no texto clássico Salário, Preço e Lucro. Quando ele estava lá discutindo justamente as lutas salariais no século XIX. Que, na verdade, era uma questão de disputar a maior fatia do lucro junto com a classe burguesa. E essa discussão agora é basicamente a mesma. A gente está fazendo também, até hoje, essa mesma discussão. Do lado abolicionista dominavam os argumentos morais e sociais, os escravagistas, embora perdendo cada vez mais qualquer base moral ou jurídica, agarravam-se ao argumento econômico, pelo menos implícito, a barateza do trabalho escravo. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Como já vimos, a liquidação da escravidão veio paulatinamente através de alguns atos legislativos que solaparam seus alicerces. Após a lei malograda de 1831, que proibia o tráfico de escravos, foi malograda porque, eu vou ler depois um outro artigo, a imprensa toda foi contra e conseguiu. E aumentou o volume do tráfico de escravos depois da lei que proibia o tráfico de escravos, tá? Teve isso também, então não adiantou. O lance é que na época existia um debate também muito grande e vai se estabelecer duas linhas da luta abolicionista no Brasil, né? Uns que advogavam por uma abolição imediata e outros que advogavam por uma abolição paulatina. E esse segundo grupo acabou vencendo essa disputa. E foi dessa maneira que isso foi realizado no Brasil. Muito também pela pressão do setor escravagista contra este processo, que fez com que isso demorasse tanto a acontecer no Brasil. E é importante que a gente fale isso, porque, veja, hoje a luta pelo fim da escala 6x1 pode sim ser colocada em alguma medida, né, como uma analogia da luta pelo direito à vida dos escravizados lá de trás. E é até muito simbólico que eu esteja gravando hoje no Dia da Consciência Negra. Porque aquela luta lá atrás era uma luta pelo direito à vida dos povos escravizados, que enfrentavam a arrogância e o poder econômico do setor escravagista, que fez com que esse processo tivesse sido tão tardio no Brasil. E não só tardio, tenha sido feito a revelia de qualquer chance dos escravizados terem melhores perspectivas, uma vez que a eles não foi garantido nada com a abolição. Ainda por cima, com a chegada dos imigrantes, para, em muitos lugares, realizar a função de substituição de mão de obra. Então, os ex-escravizados não tinham direito à terra, porque eles não podiam, não tinham acesso a trabalho, acabaram marginalizando-se, não foram indenizados em absolutamente nada, e aí se trouxeram os parceiros imigrantes para a ocupação dos seus antigos lugares nas fazendas, quando se iniciou o trabalho assalariado no Brasil. Claro, esses imigrantes também vão ser tratados muitas vezes como escravizados, por isso nós vamos ter lá a revolta dos parceiros, por exemplo. Para vir depois um prefeito aqui do Rio Grande do Sul dizer que não há racismo e que a gente não deve ter um feriado no Dia da Consciência Negra. Tanto a gente deve porque até hoje a gente precisa desse tipo de luta pelo direito à vida daqueles que são os mais explorados na nossa sociedade. E a simples fala do prefeito de negar a existência de uma estrutura racista na nossa sociedade mostra a necessidade desse tipo de feriado. Até para se pensar por que o movimento negro não valoriza a abolição de 88 como valoriza a luta de Zumbi, que demarca, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, que é hoje que nós estamos aqui gravando. Porque até mesmo a abolição no Brasil foi feita para atender a interesses dos brancos, que mantiveram o Brasil escravagista até o último minuto possível, para explorar até a última gota de suor e sangue. Assim como faz hoje com aqueles que estão na informalidade ou submetidos a escalas de trabalho brutais, como, por exemplo, a 6x1, que a gente está aqui lutando para mostrar que é sim possível a gente superar aqui no Brasil.
como foi possível superar a escravização oficial, como foi possível superar a luta pelo 13º, pelas férias, enfim, pela consolidação das leis trabalhistas. Conseguiu prorrogar essa proibição do tráfico de escravos por mais de 15 anos, tá? E aí a supressão realmente do tráfico veio em 1850. A libertação dos nascituros em 1871, ou seja, era a lei do ventre livre. A partir dessa lei, quem nascesse já nascia livre, né? Mas, obviamente, quem era escravo continuava. A dos sexagenários em 1885. Sexagenários passou de 60 anos, também já fica livre. E a abolição em 1888 com a Lei Áurea, né? Pressões de fora e cada vez mais de dentro contribuíram, não sem choques e resistências, para as providências citadas que alteraram o quadro jurídico da escravidão. Quais foram as repercussões econômicas daquelas providências em termos de passagem para o trabalho livre? Observe-se que a lei de 1850, cuja implementação foi muito rápida, cortou a base de fornecimento de escravos, mas não liquidou a instituição. Ou seja, você não podia mais trazer escravo, fazer tráfico de escravo, mas quem já era escravo continuava escravo, né? Mas casualmente a gente já sabe que o volume de escravizados cresceu, que chegavam no Brasil, né? Pelas formas não oficiais. Tá? Tem isso também. Mas se cortou esse tráfico, né? Como também a lei de 1871 não fez ao cortar a fonte de escravos procriados. Ou seja, em 1871, quem nascia já nascia livre, mas quem era escravo continuava escravo. O recurso à mão de obra escrava continuou, e ainda às vezes com a preferência já assinalada em comparação com o trabalho livre. Tanto é que houve, como é amplamente conhecido, deslocamento de escravos das regiões de menores atividades econômicas, norte e nordeste, para as de maior demanda, principalmente devido ao surto cafeeiro leste-sul. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Entretanto, as novas condições de mercado de escravos em termos de demanda, oferta e preços permitiram progressivamente a substituição em condições econômicas pelo trabalho livre. Eu não sei se é nesse artigo aqui, mas se eu tiver aqui eu vou colocar um outro que ele também fala sobre esse período cafeeiro, que foi justamente isso aqui que da professora está em resumo, que mostra como você não podia, quem nascia já nascia livre. Quem passava de 60, na verdade a lei de 1871, os estudiosos e pesquisadores, foi só, digamos assim, os escravagistas tentando protelar, porque isso na verdade não ajudava os escravos, porque a maioria dos escravos nunca passava de 60 anos. E aí a lei de que passou de 60 anos é livre, na Gente, essas leis em geral eram isso, tá? Porque isso, a lei do sexagenário, uma pessoa escravizada, tá? Se uma pessoa que era, vamos dizer assim, senhora de escravos, na época dificilmente já atingia essa idade, tá? Nós estamos falando de um período aí antes dos antibióticos, por exemplo, tá? O saneamento básico, enfim, nós estamos falando de uma época que no Rio de Janeiro era jogado todo o excremento nas vielas, nas ruas, na praia, tá? Nós estamos falando nessa época. Então, assim, lei de sexagenário era uma bobagem, né? Qual escravizado que passou como escravizado, morando numa senzala a vida inteira, chegava nessa idade? Raramente chegava-se nessa idade. Lei do ventre livre. Ah, muito bem, nasci, o bebezinho era livre, mas a mãe era escrava. Estava lá escravizado, não podia sair de lá. Vocês acham que o bebezinho ia sair caminhando? Ele mesmo já ia cortar o cordão umbilical e ia sair caminhando? Mesma coisa, a proibição do tráfico. Continuava havendo a reprodução dos escravizados aqui, né? Isso era forçado entre eles. Outra coisa, deixou-se de utilizar-se os principais portos, se utilizavam outros portos, encareceu, se tornou um negócio mais lucrativo para quem conseguia acesso aos novos escravizados. Então você vai ter o aumento da lucratividade dos traficantes de escravos, que agora estão à margem da lei, mas ao mesmo tempo a lei fazia vista grossa. Vamos pensar no seguinte, tá, gente? O Estado era comandado por senhores de escravos. Você proíbe o tráfico de escravos. Se torna, portanto, isso tudo à margem da lei. Entretanto, quem tem que fiscalizar é quem lucra com a escravidão. Vocês acham que havia algum tipo de fiscalização? É evidente que não. Na verdade, ajudava os escravagistas, porque depois de 60 ele já não produzia tanto, e como ele se tornava livre, o dono do escravo também deixava de ter obrigação de manter aquele escravo, ele podia simplesmente expulsar esse escravo da fazenda e ele não teria mais essa despesa. Então foi uma lei que aparentemente era a favor dos escravos, mas na realidade era a favor dos escravagistas. Mas tem um estudo, na verdade, eu acho uma tese de doutorado ou de mestrado que fala e faz todo esse estudo aí de que por que economicamente esses atos legislativos eles foram minando a lógica econômica da escravidão, né, que é o que a professora aqui fala no início desse artigo. Então, como você não podia ter mais tráfico, você
mas mantinha a instituição de quem já era escravo. Quem nascia livre, mas mantinha, como você não tinha mais essa mobilidade de trazer mais escravos ou procriar os escravos visto como uma propriedade, né, como digamos, um capital dos escravagistas, ele tinha um preço de mercado que começou a ficar mais caro também para quem precisava de escravo e precisava trazer, como disse aqui, do norte e nordeste para o sul e para o sudeste, essa mão de obra ficava mais cara para você comprar. Então E também vai ser mais ou menos nessa mesma época que vai começar a haver um maior estímulo à imigração. Tá? Aí tem aquela tese do branqueamento da raça. Eu particularmente não gosto muito dessa tese, mas ok, também teve muito isso. Né? E, em geral, os parceiros imigrantes, alemães, italianos e outros, vêm para substituir mão de obra escravizada, exceto em algumas regiões do Brasil, como, por exemplo, algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul, onde eles vêm para ocupar o território e interferir na balança política. Né? No Rio Grande do Sul teve muito isso aqui nas colônias italianas e alemãs, tá? E alemãs. Mas no Brasil, em geral, foi mais substituição de mão de obra mesmo, tá? Também com essa ideia de branqueamento da raça. E foi criando uma lógica econômica que começou a tornar a escravidão, não a manutenção da escravidão, mas a compra de novos escravos começou a ficar mais oneroso para os escravagistas. Dentro dessa racionalidade, compreende-se o apego, até certo momento, à escravidão, bem como, a partir de mudanças assinaladas, a redução da resistência escravagista. Era, sem dúvida, antes de mais nada, o triunfo da justiça e do humanitarismo, mas também a dissolução do interesse econômico escravagista. Que é isso que eu vou achar essa tese de doutorado também, vou colocar aqui no link para vocês lerem, para quem aí está reclamando, precisa de dados econômicos, não poder reclamar. E aqui, como eu falei de mídia, né, essas mídias, eu vou ler algumas notícias aqui, pra gente, só duas, né, já encerrando o vídeo. A abolição repentina da escala 6x1 é a grande questão nacional neste momento. A abolição repentina da escala 6x1 é o pesadelo do comércio. A abolição repentina da escala 6x1 é finalmente o pleito supremo, de cuja solução depende o respeito à propriedade, à prosperidade, à integridade e o futuro do país. A abolição repentina da escala 6x1 é, pois, uma questão de interesse geral da pátria, uma questão política, uma questão de administração, uma questão econômica. Essa é uma notícia que saiu no jornal Pacotilha, de 10 de outubro de 1884. Eu troquei aqui as palavras também de escravidão por escala 6x1, só para vocês verem que fez sentido a notícia que eu li, vou ler a original agora. A abolição repentina do elemento servil, o elemento servil é escravidão, tá? A abolição repentina do elemento servil é a grande questão nacional neste momento. A abolição repentina do elemento servil é o pesadelo do comércio. A abolição repentina do elemento servil é, por assim dizer, o objeto sobre o qual deve recair a atividade da grande e patriótica opinião da província. A abolição repentina do elemento servil é finalmente o pleito supremo de cuja solução depende o respeito à propriedade, à prosperidade, à integridade e ao futuro do país. A abolição repentina do elemento servil é, pois, uma questão de interesse geral da pátria, uma questão política, uma questão de administração e uma questão econômica. Acho que foi uma boa sacada dele, hein? Mostrar o cinismo, né, dos representantes dos interesses da classe dominante, né, nos seus folhetins. Né? Antes eles dependiam muito mais da mídia impressa, hoje talvez rádio, TV, internet façam mais essas vias. Né? Mas o esquema é o mesmo. Isso aqui é a imprensa, como eu falei lá no início, que conseguiu protelar, né, a proibição de tráfico de escravos por 15 anos. Né? Foi feita uma lei em 1831 e a imprensa... Esse aqui é um artigo, isso aqui na realidade é um livro, tá? Eu vou até pôr o link aqui de uma tese que depois virou um livro, que fala exatamente sobre o papel da imprensa, que conseguiu protelar por muito tempo o fim da escravidão. E essas são notícias que saíram nos jornais da época, tá? Eu peguei só duas aqui para vocês terem uma ideia. Essa segunda eu já vou ler original, não vou mudar aqui, mas se vocês fizerem o exercício inverso e trocar as palavras, você vai ver que é as mesmas notícias que saem hoje. Essa aqui saiu no jornal O País, de 7 de maio de 1881. Devemos desconfiar desses pseudos liberais. Na verdade, no século XIX, eram liberais e conservadores, né? É o mesmo conceito que é o conceito europeu e estadunidense, né? Conservadores e liberais é esquerda e direita nos nossos princípios aqui, não é liberais sob o ponto de vista econômico, né? Mas... E na época, gente, assim, essa disputa ela era muito mais relacionada a uma questão de tentar centralizar as decisões políticas no Rio de Janeiro ou dar maior autonomia para as províncias. Tá? O cerne da discussão entre eles era essa. Também vão ter algumas diferenças em relação ao processo abolicionista, onde uns vão ser mais gradualistas e outros mais imediatistas. Essa notícia aqui, eles falam dos liberais como era quem defendia a abolição da escravidão. Devemos desconfiar desses pseudos liberais que, tratando de legislar, enxergam sempre nas mais graves questões sociais somente o lado humanitário. São comunistas que trazem ao seio da sociedade o veneno fatal de suas ideias. Hoje querem
esbulhar-nos desta propriedade porque é desumana. Amanhã, por caridade, nos obrigarão a vestir os proletários. Depois, lembrar-se-ão por equidade de distribuição de terra. E, afinal, levarão a nação, com a sua mal entendida filantropia, à anarquia, à dissolução. Como nação possuidora de escravos, está o Brasil em condições especiais que de todo ponto o inibem de levar a efeito a emancipação sem prévia indenização, porque todo o país vive exclusivamente da lavoura, e esta é feita exclusivamente pelos escravos. Sendo sem contestação a lavoura a sua única fonte de riqueza, como é que poderá então o Brasil, de um momento para o outro, abrir mão da escravidão sem indenização e nem tendo capitães para atenuar os efeitos dolorosos do criminoso atentado contra o direito de propriedade? Em tais circunstância não será só a lavoura, convençamo-nos disto, que há de sofrer os terríveis efeitos da espantosa crise social. É o comércio, é o funcionalismo, é o país inteiro. E é interessante, né, que é aquele argumento que a gente escuta até hoje, né, para o bem dos próprios trabalhadores, né, ou para o bem dos próprios escravizados, né, é um grande colapso, é aquela coisa de impor o medo, né? O medo é muito disciplinador também, né, gente? Representado por todas as suas classes, que a súbita desorganização do trabalho, a falta de capitães e finalmente a anarquia reduzirão à maior extremidade. Notícia de toda a imprensa, tem várias notícias nesse livro, vocês vão ver de toda a imprensa se posicionando com argumentos econômicos, né? Argumentos aqui de que vai acabar, o país vai acabar, nesse caso aqui vai virar uma anarquia, né? E não aconteceu nada disso, até porque, eu não sei se eu falei no outro vídeo, existe também a questão econômica, que quando passaram obviamente teve um momento de transição também, né? Muitos trabalhadores que eram escravos, deixaram de ser escravo, passaram por necessidades, mas você agora remunerando uma classe que não recebia nada, você criou também uma massa salarial, uma massa de renda que foi utilizada para ser consumida também, né? Para ser consumida. E é uma das teorias, né, gente? Que isso vai vir a ser feito mesmo quando começa a haver uma maior pressão do comércio dos produtos ingleses, uma tentativa de aumentar o mercado consumidor, né? Transformando os ex-escravizados em trabalhadores assalariados. Também tem um pouco disso, né? Também tem um pouco disso. Que é exatamente o que vai acontecer agora, né? O trabalhador também com mais dia de descanso, então setores da economia serão também beneficiados, porque são trabalhadores que possivelmente vão ter acesso a mais educação, a mais cultura, a mais lazer, a mais entretenimento. Então tem setores da economia que vão ser beneficiados. Como eu digo, a economia vai se ajustar. Esses argumentos aqui da época da escravidão. E se você pegar e fizer uma pesquisa, né, da mesma pesquisa que eu fiz das notícias da imprensa e dos posicionamentos dos políticos quando foi implementada a CLT, quando foi implementada o 13º salário, o FGTS, quando foi implementado todas essas conquistas de direitos trabalhistas, vão ver que os argumentos são os mesmos, é só trocar as palavras. Então o link desses artigos, desse livro, vai estar aqui na descrição. Espero ter colaborado um pouquinho mais com a discussão. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Bacana, cara. Mas se inscreve lá se você não é inscrito do Cobori, né? Já deve estar inscrito, né? O cara já tá com um canal aí bastante bem consolidado. Camarada Cobori, hein? A galera tava dizendo que ele tava aqui no chat. Então, grande abraço, camarada Cobori, né? Mais novo marxista-leninista da internet. Não, brincadeira. Mas enfim, um aliado, tá? Sobretudo nessa luta aí contra a escala 6x1. Né? Eu acho que todo mundo que tá aqui pautando isso é um camarada. Tamo junto, a luta é nossa e vamos continuar, né? Vamos continuar, porque de graça nada vem, de graça nada vem. O que a gente tem que fazer é deixar bastante claro pro trabalhador e pra trabalhadora que isso é ladainha, e ladainha velha, como o Cobori bem mostrou aqui, ó, lá na época da luta pela abolição, a nossa mídia de massa, a nossa classe dominante já vinha com essa mesma ladainha, tá bom? E era isso, chegou aqui até o final, deixa like, comenta aqui embaixo, cogita apoiar o canal, olha ali todas as formas de fazer isso aqui no nosso comentário fixado, para que a gente continue aqui que nem o louco mordendo o cachorro. Não é isso? Chamando a atenção, porque senão fica só um discurso uníssono, né? A gente só escuta os ventrílocos da classe dominante. E aqui não, aqui a gente tem uma voz da classe trabalhadora. Valeu? Falou, tchau, tchau e até a próxima.